Olá, começando mais um Falando de Saúde. Nosso convidado será o Dr. Marcelo Favoretto, com o tema Infecção Urinária Feminina. Dr. Marcelo Favoretto, como vai? Tudo bem, um prazer estar aqui de novo com você, Cláudia. Vamos conversar um pouquinho sobre problemas de urina, infecções urinárias. Doutor, isso nas mulheres é muito comum? É mais comum nas mulheres do que nos homens, isto? Então, assim, para começar, existe um conceito, né, uma ideia de que urologista é médico de homens e ginecologista é médico de mulheres. E as infecções urinárias são uma doença que acomete basicamente mulheres e são abordadas muito por urologistas, né? A gente trata bastante paciente com infecção urinária. Doutor, o que causa a infecção urinária na mulher? Olha, a infecção urinária na mulher, ela é causada por uma série de fatores. A gente fala que tem fatores facilitadores e fatores da própria mulher. Então, por exemplo, o que a gente pode falar de uma coisa que facilita? Alguns hábitos das mulheres. Segurar muito a urina, tomar pouca água. Isso são facilitadores. E algumas coisas são da própria pessoa que a medicina não compreende muito bem. São questões genéticas, são questões do próprio organismo, do sistema, da imunidade, porque é o seguinte, a mesma bactéria que está em você, está na sua irmã, na sua amiga, mas em você, essa bactéria é a mesma. Ela entra na bexiga, consegue grudar dentro da bexiga e consegue desenvolver infecção. Ao passo que nas suas amigas, essa bactéria não faz esse efeito. Por quê? São questões que a gente ainda não entende muito bem. Existem coisas muito complexas para a gente ficar explicando aqui, mas são questões ligadas à imunidade. Algumas pessoas, algumas mulheres, conseguem eliminar essa bactéria e outras não. A bactéria gruda e desenvolve infecção. Doutor, nós recebemos uma pergunta. Um exemplo, se a mulher ela usa um banheiro que ele está mais sujo, digamos assim, isto pode causar algum problema a ela? Não. Mentira, né? Não tem nada a ver, não. Isso é lenda. Mito? Lenda popular. É mito. É mito. É mito. Tá. Doutor, existem também alguns alimentos que a mulher deve usar mais do que outros? É claro que a água, né, em primeiro lugar, mas existe algum alimento também que pode ser útil, digamos, a vitamina E para a mulher? É muito bom? Existe uma correlação muito boa do uso da vitamina C e de frutas cítricas. Olha que bom. Frutas cítricas, principalmente o limão, a laranja, a ingesta, assim, o fato de usar bastante na dieta é um fator protetor da urina, em relação a infecções de urina. Em relação a alimentos, óbvio que daí a gente vai entrar naquela questão de tudo quanto é alimento industrializado, alimentos com muito condimento, essas coisas. Tem muitas mulheres que, por exemplo, elas falam que comem pimenta e desenvolvem uma irritação na bexiga, certo? Então, algumas têm um fator de alimentação bem claro. Mas, de uma maneira geral, a proteção vem ajuda bastante, são os sucos cítricos. Doutor, e o que o senhor tem a dizer dessas pacientes que procuram ajuda pela internet, se automedicam e quando chegam no seu consultório já estão, né, no estágio aí de infecção mais avançada? Então, é curioso. As mulheres têm algumas doenças que elas consideram normais. Então, por exemplo, perda de urina. Perder urina quando faz algum esforço, quando faz alguma atividade, normal. Ela acha que é normal, mas não é normal, é frequente. É muito frequente, mas isso não é normal. Isso tem cura, tem tratamento. Infecção de urina. Sabe, metade das mulheres vai ter infecção de urina ao longo de sua vida. Metade. De cada duas, uma vai ter infecção urinária. E dessas que têm infecção urinária, 30% vai ter várias. E quando tem uma, vem outras em seguida, várias. Então, vários anos seguidos com várias infecções. E isso, ao longo dos anos, vai destruindo a bexiga. É igual a pessoa que fuma, vai estragando o pulmão, vai tendo a bronquite, vai tendo as pneumonias, a bexiga vai engrossando e vai sendo destruída. E muitas mulheres acham isso natural. Então, ela tem infecção, vai no ginecologista ou vai em outro médico, vai no clínico, toma antibiótico, aí aprendeu já o caminho da roça, vai lá, já sabe onde tem um antibiótico que ela consegue de um farmacêutico amigo, teve um sintoma, já toma e vai se automedicando,
A bactéria, que era uma bactéria simples, vira uma superbactéria, os antibióticos passam a não ter mais efeito, ela se medica e não cura e fica aquele sintoma crônico, ou seja, é falta de informação. Teve uma infecção, procura um médico e faça um trabalho de prevenção, porque você vai ter outra, é provável que você tenha outra infecção. Então, e não é tudo igual. Nós temos hoje causas tratáveis. Tem mulheres, por exemplo, que elas têm, por fatores variados, o canalzinho da saída dela, ele é contraído, ele é fechado por motivos neurológicos, não é nem doença. Então ela sempre urina com uma pressão alta. Isso é um conceito novo que existe. Então ela tem infecção porque a pressão dentro da bexiga dela está alta, porque esse canalzinho de saída está apertado e às vezes com um simples remédio de uso contínuo por alguns meses, ela normaliza e não tem mais infecção. Então ela fica tomando antibióticos dezenas de vezes e aquilo vai se perpetuando e não sabe. Então procura um profissional habilitado, gabaritado. Tem várias maneiras de prevenir infecção. Não é só tomar um antibiótico. Tem várias maneiras. Doutor, existe também aquela paciente que, como o senhor acabou de falar, né? Ela encontra lá o medicamento, mas ela tem que descobrir, na verdade, a causa, né, doutor? Exatamente, tem que ter tem que fazer alguns exames, tem que fazer um ultrassom, pedra no rim extremamente frequente relacionada com infecção, bexigas caídas, que a mulher tem uma cistocele, que é aquela bexiga que vai caindo com a idade, causa infecção. Nas mulheres mais jovens e também nas não tão jovens, a questão sexual é importante. A relação sexual em todas as mulheres leva bactérias para dentro da bexiga. Mas como nós começamos no começo, algumas mulheres, não se sabe por que essas bactérias ficam. Então existem, por exemplo, tratamentos naquelas mulheres que tem uma queixa de infecção urinária após a relação sexual, que isso não é uma doença sexualmente transmissível. Eu não estou dizendo que o fato de ter relação sexual vai dar infecção. É que em algumas mulheres, não se sabe o motivo exato, ela perde a capacidade de eliminar a bactéria que entra no canalzinho após a relação. Todas acontece isso. A bactéria entra no canalzinho, mas algumas, que é aquilo que nós conversamos, não se sabe por que ela perde essa capacidade. Então nós temos remédios e maneiras de tratar esse tipo de infecção, que é após relação sexual, que é muito comum nas pacientes mais jovens. Doutor, existe também, não sei se é mito ou tabu, inclusive foi uma pergunta que nós recebemos, que a mulher ela deve fazer xixi antes, né, do ato sexual e após o ato sexual. Isso é verdade? Olha, existe realmente muitos tabus e muitas histórias. Não existe uma correlação, não tem nada provado efetivamente assim que fala, não, tem que ter a relação sexual, bexiga cheia, bexiga vazia. Se você sente desconforto com bexiga vazia, óbvio que é melhor cheia. Mas não há uma regra absoluta que tem que ter relação assim ou assado. Tem muitos pacientes que têm infecção urinária sem esse fator, né? Ou vazia ou cheia, não tem problema. Agora, é fato que, isso é uma coisa que aí faz sentido, após a relação sexual, você urinar bastante é uma coisa que ajuda eventualmente a eliminar essas bactérias que por acaso tenham entrado no canalzinho. Isso sim. Então, se você tem a relação e sua bexiga já está um pouco cheia, é óbvio que após a relação, tomar um pouquinho de água, já vai conseguir urinar. Nesse sentido, eu acredito que aí tem algum senso de, alguma efetividade nesse ato. Doutor, existe também aquela paciente que procura o médico, procura no caso o doutor faz uma receita a ela e ela toma os medicamentos todos pela metade e para o tratamento. Isso é comum? Isso é muito comum, né? Tomou um comprimidinho, melhorei, pá, e já para. Isso aí é dar a vitamina da bactéria. Ela está dando um tratamento incompleto, a bactéria continua lá e mais cedo ou mais tarde vai ter de novo uma infecção e talvez essa bactéria, que aquele remedinho que ela tomou um pouquinho era efetivo, já não é mais. Doutor, as pacientes que têm aí as infecções urinárias, né, frequentes, isso pode evoluir para um outro tipo de doença? Algumas outras complicações também? Tem, assim, olha, o mais comum é a paciente que começa a ter dificuldades de controlar a urina.
ela passa a ter uma bexiga, que a gente chama de uma bexiga com uma cistite crônica, vamos dizer assim, tá? Então ela passa a ter uma vontade, um sintoma contínuo sem infecção. Então a bexiga fica uma bexiga... A bexiga normalmente ela relaxa, enche, esvazia, contrai-se, né? Então ela perde essa capacidade de dilatar-se com um volume maior de urina. Então a paciente vai estar sempre com queixa, mesmo sem infecção. Está ardendo, está doendo, tem dor na barriga, encheu a bexiga, começa a doer, faz exame de urina normal. Isso é consequência de várias infecções ao longo da vida que ela não tratou direito, ou tratou de uma maneira irregular, ou não foi atrás direitinho. Doutor, tem alguma dica que o doutor gostaria de deixar para as pacientes, principalmente aquelas que fogem, né, do consultório quando tem uma crise? Olha, a minha maior dica é o seguinte: procurem um profissional que vai te ajudar a descobrir a causa e atuar na prevenção. Não se contente com aquela infecção e o antibiótico, infecção e antibiótico, infecção e antibiótico. Com essa repetição, se você procurar uma causa e atuar de uma maneira... Prevenção que eu estou dizendo, na realidade, é um tratamento que não é a base de antibiótico. Tem vários, tem vacina, tem cremes, tem vários, tá? Então não se conforme com aquele tratamento após infecção, novo tratamento após infecção. Procure um profissional habilitado que possa estudar o seu caso e preveni-lo de uma maneira diferente. Importante isso, doutor. Exato. Doutor Marcelo, muito obrigada por estar aqui no Falando de Saúde. E que em breve aí o doutor possa estar aqui, né, com novas dicas aí aos nossos seguidores e às tuas futuras pacientes. Foi um grande prazer e, mais uma vez, parabéns pelo programa. Obrigada, doutor. E a vocês que nos acompanharam em mais este Falando de Saúde. Mulheres, não se automediquem. Procure a ajuda de um urologista. Tem dúvidas ainda? Agenda uma consulta. Obrigada pela sua companhia e até o próximo.